Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, a eterna palavra do Senhor, em Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso de número 40. Eu quero pensar com você sobre o Deus que cura a família. Diga comigo, o Deus que cura a família. Deus quer curar a sua vida, Deus quer curar o seu lar, Deus quer curar você. E quando a gente pensa em cura, logo a gente associa muitas vezes a uma enfermidade física. Mas não é só nessa área que Deus quer curar também, mas Ele tem muitas curas para manifestar de diversas formas, diversos jeitos. Ele é o Iavé Rafá, o Deus que cura. E a Bíblia diz assim no verso de número 40, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era o chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Agora, o verso de número 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com eles, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Até aí temos lido a preciosa palavra de Deus. Família é tudo de bom. E nós cremos, queridos, que é na família que os legados, os princípios, os valores, a verdadeira expressão do amor é manifesta. Quando o amor não é manifesto dentro de uma casa, as pessoas procuram fora. O filho procura fora. O beijo que o pai não dá na filha, a filha procura fora. O carinho que não é demonstrado por expressões através dos pais, os filhos encontram em outras afeições de diversas formas. Eu me lembro da minha avó, a vovó Abigail, e eu perguntava para ela qual era o segredo de manter toda a sua família na presença do Senhor, de ter filhos que são bênção, instrumentos de Deus, netos pastores, genros pastores, de ter uma família toda servindo a Deus. E a vovó Abigail só tinha uma frase. Ela dizia assim: sabe qual é o segredo, meu filho? É porque antes de estar de pé diante dos homens, eu me encontro de joelhos diante do Pai. Esse era o segredo da vovó Abigail. E por isso ela pôde ver uma cura, a maior cura acontecendo na casa dela, na família dela. É ver os seus filhos na presença de Deus e os seus netos servindo a Deus. É interessante que quando nós nos voltamos para este texto, a palavra do Senhor nos fala de uma vitória de verdade, a vitória que acontece na família, a vitória sobre os preceitos, os sobressaltos, a vitória contra a pompa, a vitória contra a aparência exterior, porque Jairo era um chefe da sinagoga. Você pode imaginar o que era isto naquele tempo? Era um judeu
Era alguém que, do grupo dos judeus, tinha uma resistência ao Messias. Os judeus não reconheceram Jesus como Messias. Mas, quando a enfermidade tocou na sua casa, agora era a filha dele. E eu imagino que Jairo agora ficou no dilema: a minha filha, a minha honra; a minha filha, a minha casa, o meu lar; ou as minhas medalhas, o meu reconhecimento. Todos já estavam falando mal de Jesus, estavam dizendo: esse Jesus aí é um farsante, ele está vindo como um curandeiro, pregando, fazendo curas e sinais, é um falso profeta. Mas quando a enfermidade tocou na casa de Jairo, ele disse: a minha família é mais importante do que qualquer coisa. Diga nessa noite: a minha família é mais importante do que tudo. Família é tudo de bom, porque em primeiro lugar eu quero pensar com você que você precisa definir o que é e que está em primeiro lugar na sua vida. Defina o que está em primeiro lugar na sua vida, o que é mais importante. Jairo precisou sair de cima do muro. Ele precisou ultrapassar os limites que lhe estavam afixados. E é interessante que agora ele rompe com aquelas barreiras e ele vai de encontro à cura. Mas, quando ele vai até Jesus, Jesus acabara de descer dali. Naquela embarcação, havia curado, libertado demônios, e ele desce. Jairo vem ao seu encontro, ele pede, e Jesus falou assim: eu vou à sua casa, Jairo, pode deixar que eu vou à sua casa. Porém, no meio do caminho, aparece uma mulher, chamada a mulher do fluxo de sangue, que toca na orla de Jesus. Sai poder da orla de Jesus, e Jesus percebe que alguém lhe tocou. Ele para. Já parou para perceber que às vezes você está esperando algo, e na sua vez, para tudo? Você está numa fila. Já aconteceu com você? Quem se identifica nessa noite? Você está na fila, e de repente, na hora da sua vez, o sistema cai. Uma vez eu estava numa lotérica, na época que não tinha Pix, não tinha aplicativo, eu estava numa lotérica, não era para fazer joguinho de fezinha não, viu? Eu estava lá na lotérica para pagar uma fatura. Por falar nisso, como é que estão as faturas? Você poderia apresentar as suas faturas para todo mundo ver aqui, ou para Jesus, e falar assim: Jesus, dá uma olhada para ver se tem coisas essenciais ou futilidades na minha fatura. Você teria essa coragem hoje de colocar a sua fatura no telão aqui? Quem se identifica? Quem seria o corajoso nessa noite? Eu acho porque o tema de cura tem a ver também com as nossas finanças, porque finanças é um assunto espiritual na nossa casa, porque pessoas adoecem por conta de finanças, e as pessoas que não caminham pela abundância e pela falta, adoecem uma família inteira. Consumismo, materialismo, etc. Estava eu lá então nessa lotérica, e de repente, quando eu chego ali, uma fila quilométrica, e aí tinha um irmão de uma igreja lá, e aí eu sabia que ele era crente, mas ele estava assim no balcão. Tem até uma caneta aqui, né, para ilustrar. Estava assim, com a canetinha anotando. De repente, quando ele bateu o olho em mim, eu não sei o que aconteceu, irmãos. Ele pegou o papelzinho, amassou o papelzinho, colocou no bolso, e eu filmando ele. E ele deu assim uma de bobo, falou: oi pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. E ele: estou indo. E partiu. E eu fiquei ali. E de repente o sistema parou. Chegou a minha vez, o sistema parou. E aí parou e a fila foi aumentando. Não é que o cidadão brasileiro, dito cujo, ele voltou para aquela fila. Aí quando ele me viu, ele foi embora. Eu não acreditei. Eu falei: gente, quando a pessoa ela tem um vício assim, o Senhor precisa realizar uma cura nessa vida. Quem sabe seja o seu problema nessa noite, um vício, uma dependência, uma codependência emocional. Jesus está aqui nessa noite para te curar. Mas é interessante que Jairo estava na fila do milagre, era a vez dele, mas entra uma mulher, atrasa tudo. E aí Jairo logo pensou:
Ele atrasou lá naquele milagre de Lázaro, né? Chegou atrasado e deu um problemão. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, né? Ficaram indignadas. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus nunca chega atrasado para realizar o seu milagre. Ele nunca vai chegar, ele chega no tempo. É o Kairos de Deus, é o tempo certo de Deus. Eu me lembro quando ainda estávamos em Minas Gerais e a Kelly apareceu com uma dor na face. Foi aos melhores neurologistas, eu a levei ao Espírito Santo em Vitória, a levei ao Rio de Janeiro, num centro de cabeça e pescoço, um médico, um dos melhores da América Latina. Ela precisou fazer anjo-ressonância, é coisa que só anjo pode resolver, anjo-ressonância, né? Então, ela tinha um problema, porque ela tinha uma alça que estava comprimindo os seus nervos, os seus 3 nervos da face, chamados trigêmeos. A cada 1000 pessoas, uma pessoa tem esse problema. E foi então quando, frente ao médico em Botafogo, o médico virou para mim e falou assim: Marcos, a Kelly estava ao lado e disse: Kelly, você pode até não morrer com isto, não morrer disto, mas você vai morrer com isto. E eu olhei para ele, olhei para Kelly. Confesso aos irmãos que houve noites, os mais poderosos remédios que ela poderia tomar, como Tramal, como Deocil, outros remédios para conter a dor, nada fazia efeito. Teve um dia que eu coloquei a mão sobre a face da Kelly e disse assim: Deus, passa essa dor para mim. Pode passar. Mas eu não aguento mais ver a minha esposa sofrendo com essa dor. Foram dias e noites e anos, ela sofrendo, nada dava alívio. Mas foi em um culto, e eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu me ajoelhei no meio da igreja e disse: Senhor, eu preciso que a tua serva seja curada, e eu sei que só o Senhor pode. Se o Senhor quiser, cure a tua serva. Naquele dia ela estava latejando de dor, mas quando terminou aquele culto, a Kelly disse: engraçado, a minha dor passou. E após aquele dia, nunca mais a Kelly voltou a sentir dor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu dizia para Deus: Deus, como desfrutar de algo pleno? O Senhor prometeu uma vida abundante. Como conviver com isto? Isso está atingindo a vida abundante. E nós precisamos dessa cura, e clamamos, e Deus ouviu. No nosso caso, Deus ouviu. Não é porque Ele nos curou, que Ele vai curar a todos. Ele cura da forma que quer, na hora que quer. Mas Jairo estava ali. Era sua filha, era sua prioridade. É interessante que quando ele estava a caminho, uma comitiva da casa de Jairo chega e diz assim: olha, não adianta mais incomodar o mestre não, porque a filha dele já está morta. E eu fiquei imaginando a face de Jairo, a imagem de Jairo da sua filha, o pensamento de Jairo naquele momento, ele imaginando assim: bem, eu agora abri mão da minha pompa, abri mão do ofício de ser o líder e o chefe da sinagoga, e agora entra essa mulher no meio do caminho, atrasa o milagre. Jesus, agora eu estou ouvindo que a minha filha já está morta. Eu perdi o emprego, eu vou ser criticado nos meus dias, e ainda assim perdi a minha filha. Mas é interessante perceber que Jesus só diz uma coisa assim. Ele diz: Jairo, fica tranquilo, porque eu vou chegar na sua casa. Hoje Jesus está dizendo para muitas pessoas aqui: podem ficar tranquilos. Quando você chegar lá na sua casa, eu já vou estar lá para resolver.
Eu já vou estar lá para transformar, eu vou dar sabedoria, eu vou curar, eu vou dar discernimento para resolver o problema. Confie. Mas em segundo lugar, eu preciso também tomar uma atitude para experimentar esta cura de Deus. Eu preciso fugir das vozes da derrota. Diga comigo, fuja das vozes da derrota. Interessante que o verso 52 diz assim: e todos choravam e pranteavam, mas ele lhes disse, não choreis. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Que aquele pessoal pode ter pensado assim, mas como? Você chegar num sepultamento e você falar assim, ei, não precisa chorar não? Alguém diria assim, mas que insensível. Você é tão insensível, a menina está morta. Há luto aqui, como não chorar? E ele diz, não choreis, ela não está morta, apenas dorme. O verso 53 diz, e riam-se dele. É nesse momento, queridos, quando você está em busca da restauração da família, você sabe o que é certo, buscar a Deus, ir para a casa de Deus, buscar na palavra, orar, ter vida, quarto secreto, estar na presença de Deus, você sabe qual a voz. Você precisa silenciar a carne, silenciar as vozes que são muitas nos dias atuais, são muitas vozes, para ouvir a voz do Mestre. Para ouvir a voz que norteia, que guia, que orienta, que dirige. Ela apenas dorme. Eu quero nessa noite profetizar a sua vida aqui, querido. Talvez o amor na sua casa apenas esteja adormecido, mas Jesus vai chegar lá e vai ressuscitar esse amor. Talvez, querido, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, esteja morta na sua casa. A insensibilidade brotou, a falta de percepção daquilo que é o amor morreu, mas ela apenas dorme. Apenas dorme. É isso que Jesus está dizendo à sua vida. E Ele te trouxe aqui, me trouxe de tão longe para te dizer isto. Cale todas as vozes. Pare esta inquietude do entretenimento, que não te deixa parar de olhar o seu celular nem um minuto. Você já parou para olhar o tempo de uso que o celular hoje ele demonstra? Ele tem ali um relatório, 12 horas por dia, 5 horas, eu sei que tem a aula online, o home office, você tem muitas vozes. Olha, eu quero te dizer uma coisa, que se você não tiver vida com Deus pela manhã, dificilmente você vai ter à tarde ou à noite. Vida de oração. É uma experiência própria. É muito difícil para alguns acordar mais cedo para orar, para ouvir a voz de Deus, eu sei. Uma ovelha esses dias, quando eu disse isso lá na Bíblia de Moça Bonita, ela postou e me marcou e disse o seguinte, eu fiz uma experiência. Eu vou acordar, vou viver o dia, e quando for à noite assim, quando tiver tudo mais light, mais tranquilo, aí eu vou ter a minha devoção para ouvir a voz de Deus. E ela passou uma semana inteira tentando, só que chegava à tarde e à noite, ela estava prostrada, ela estava cansada, ela estava esgotada, ela não conseguia concentrar. E aí, testado e aprovado, querido, na neurociência, que as pessoas que elencam na sua vida 3 motivos de gratidão diários, faça uma experiência, todos os dias acordar, elencar, listar, ter um diário de oração e escrever. 3 motivos. Pensa em 3 motivos. Eu vou falar 3 aqui só para te inspirar. Eu estou vivo, louvado seja o nome do Senhor. 2, eu estou respirando. 3, eu estou cheio de fé para compartilhar o amor de Deus. Vamos falar algumas coisas. Eu tenho uma família, eu tenho saúde, eu tenho pernas, eu tenho mãos. E olha, é um exercício pastoral. Eu fiz isso com os supervisores, eu fiz isso com os coordenadores, eu fiz isso com os meus discípulos, eu fiz isso com as minhas ovelhas que estavam em depressão. E eu disse para elas, olha, você tem um objetivo de vida agora. Todos os dias você vai enviar para o meu WhatsApp 3 motivos de gratidão.
As pessoas que não tinham contentamento, não eram felizes, só murmuravam, só se queixavam, só lamentavam da vida, não conseguiam ver nenhum propósito de vida. Elas começaram a ter o reverdecer, o florescer, e a cura chegou nessas vidas. E eu quero declarar nessa noite que Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro para te dizer que a sua vida com Deus vai mudar, porque você vai acordar amanhã e vai ouvir a primeira voz, a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça Deus, como disse a palavra de um grande homem de Deus, que ele disse o seguinte: olha, ouça o Espírito, ouça o mundo. John Stott disse isso: ouça o Espírito, e você vai ter a sensibilidade para ouvir o mundo. Você vai ver as necessidades dos seus filhos, e vai tocar nas necessidades. Ouça a voz de Deus. Mas em terceiro lugar, creia, creia. É a palavra de Jesus para Jairo: creia. Ele transforma a morte em vida. Havia morte naquela casa, não havia? Alguém aqui não precisa ter vergonha, todos nós temos processos de morte. Alguém aqui que esteja passando por um tipo de morte na sua casa, levanta a sua mão, bem alto, você que está enfrentando. Há várias pessoas, eu sei, nós estamos enfrentando mortes. Vários tipos de morte. É a morte na relação, é a morte da intimidade, é a morte da adoração, é a morte da amizade. Não se tem mais amigos leais como antigamente, amigos verdadeiros, amigos de fé. Mas Jesus diz para Jairo assim: creia, 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 tua filha não está morta. Creia somente, não choreis, não temas. É a palavra de Deus para o seu coração. Não importa o que você está enfrentando, Jesus te diz nessa noite: crê somente. Mas sabe o detalhe que eu vejo aqui? É interessante que Jesus, agora ele vai chamar para dentro daquela casa algumas pessoas. Veja o detalhe do texto. Verso de número 51. Tendo chegado a casa, Jesus chega a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Interessante esse detalhe do texto. Porque eu fiquei pensando, quem Jesus não chamou? Bem, se Bartolomeu, Tomé, Judas, os outros eram discípulos de Jesus, por que eles não entraram nessa casa? Sabe por quê, queridos? Porque Jesus decidiu andar com muita gente. Ele andou com 12, ele fez um milagre, ele pregou para as multidões, mas somente Pedro, Tiago e João viram no Monte da Transfiguração Moisés e Elias transfigurados. Lembra de Pedro, Tiago e João no barquinho? Somente Pedro, Tiago e João viram a cura da sogra de Pedro. Sabe por quê? Eu estou aqui para te dizer uma coisa: nós precisamos levar Pedro para a nossa casa. Nós precisamos levar Pedro, porque Pedro é o sinônimo da fé no Novo Testamento. Quando você começa a ler e ver os 3 discípulos que tiveram maior abrangência no Novo Testamento, eu te pergunto: Bartolomeu escreveu algum livro? Pedro escreveu? Judas escreveu algum livro? O Judas Iscariotes não, morreu tragicamente. Tomé escreveu algum livro? Não. Mas Pedro, Tiago e João escreveram, porque Pedro simboliza a fé. E quando eu olho para o livro de Pedro, quando eu começo a ler a epístola de Pedro, eu começo a me degustar, alimentar da palavra de Pedro, eu começo a ver o seguinte: olha, isso está acontecendo com você. Você está perdendo. Perderam os crentes do primeiro século. Quando Pedro escreveu a sua epístola, ele escreveu dizendo o seguinte: vocês estão sendo contristados por um breve tempo, mas saibam que embora vocês percam esta herança da terra, há uma herança imarcessível aguardada nos céus para vós outros. Quando Pedro escreve aos maridos em 1 Pedro capítulo de número 3, ele fala às mulheres, e ele diz o seguinte também: as mulheres vão ganhar os seus maridos através da conduta sem palavras.
Eu estou aqui para te dizer que não vão ser os seus argumentos, a sua fala, a sua voz, não vai ser o seu convencimento, mas a sua atitude, varoa de Deus e mulher de Deus. Seus atos vão falar mais do que as suas palavras. Quando eu começo a ler Pedro, aí eu chego ao 5º capítulo de Pedro, e eu vejo lá Pedro dizendo assim: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Deus quer curar você nessa noite, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. É Pedro, a fé. Pedro, ele vai para aquela casa porque ele é a fé. Ele diz: sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé. Olha a fé de Pedro. Certos que sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e lhes colocar sobre firmes alicerces. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Leve a fé para a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Leva a fé. Sabe por que Tomé não entrou? Porque Tomé significa incredulidade. Jesus não vai realizar a cura quando leva Tomé. Você já pensou, eu pregando aqui nessa noite, sem fé? Você já pensou, você mãe, que tem o seu filho rebelde, distante, deixar e perder a sua fé? Eu acho muito interessante, porque Paulo, quando ele escreve a Timóteo, Timóteo estava perdendo um pouco, amortecendo um pouco a sua fé. A fé de Timóteo estava um pouco amortecida, e Paulo escreve dizendo assim: olha, reavive o dom que há em ti. Lembra-te, eu lembro nas minhas orações da tua fé, a tua fé não fingida, a mesma que habitou na tua mãe Eunice, na tua avó Lloyd. Reaviva o dom. Lembra-te, muitos me abandonaram, Fígelo, Hermógenes, Alexandre o latoeiro, me causou muitos males. Mas ele vai dizer uma coisa para Timóteo que está gravado no meu coração, e todas as vezes que nós passamos por estes abalos na nossa história, nós lembramos quando Paulo diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Leve a fé para a sua casa. Quem mais ele leva? Ele leva Tiago. Ele leva Tiago. Sabe por quê, queridos? Tiago na Bíblia é a disciplina, é a sabedoria, é o autocontrole, é o domínio. Nós precisamos levar o domínio para as nossas casas. Vai haver cura daquilo que está morto? Vai. Deus vai fazer uma grande obra na sua casa? Vai. Mas se a disciplina não estiver na sua vida, se o autocontrole não estiver na sua vida, o que Tiago escreve? Quem lembra? Tiago capítulo 1, verso de número 19, diz o quê? Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A Bíblia fala de um homem de fé que foi Pedro, mas a Bíblia fala de um homem de sabedoria que foi Tiago. E Tiago, quando escreve Tiago capítulo 3, ele fala do problema da fofoca. Louvado seja o nome do Senhor, porque na PIB de Campo Grande não tem fofoca. Aqui todo mundo fala bem de todo mundo. Estou falando com ironia não, estou falando a verdade. Porque o bem que você quer que vos faça, façai vós. Então você fala bem. Você, se não tiver alguma coisa para falar de mal, não fala. Que é aquela história de uma senhora no interior que não falava mal de ninguém, mas faleceu um sujeito muito ruim naquele lugarejo, naquela pequena cidade. E aí, ela que não falava mal de ninguém, foi chegando perto lá do caixão, e o pessoal olhando, e falou: desse aqui, esse aqui não tem jeito não, porque que qualidade nós vamos encontrar num sujeito desse?
O sujeito é mal demais, era mal demais, morreu, graças a Deus. Aquela senhora foi chegando perto do caixão, com aquele olhar de piedade, e olhou assim para o caixão e falou: tadinho, assoviava tão bonito. Ou seja, todo mundo tem uma qualidade, nós temos que resgatar aquilo que é bom nas pessoas. Tiago nos ensina isso. Tiago nos ensina sobre a fé de Elias. Ele lembra no capítulo 5, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou para que não chovesse, e não choveu. Ele orou para que chovesse, e choveu. Por isso a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Leva Tiago para sua casa, leva sabedoria hoje. Chega lá naquela casa com domínio, autocontrole. Mas ele levou também quem? Ele levou João. João era o discípulo amado. João era o discípulo conchegado. Você já parou para perceber, querido, que ao único que Deus contou os segredos do coração dele para a revelação futura foi a João? O livro de Apocalipse. João, o discípulo amado. Pensa em João, cheio do amor. A maneira como ele pregava era uma maneira muito dócil. Filhinhos, meus amados. Porque ele sabia que o amor vence o medo. O amor lança fora toda a desconfiança. O amor vence todos os males. O amor é o que nós estamos precisando dentro das nossas casas, porque o amor perfeito lança fora o medo. Olha o que diz 1 João capítulo 2, verso de número 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. É João quem vai dizer: não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Leve hoje João para sua casa. Mas sabe por que Jesus não levou Tomé? Porque se Tomé chega lá, ele ia duvidar. Ele não levou quem mais? Ele não levou Judas. Porque Judas é o que? A infidelidade. Judas é o que? A traição, a deslealdade, a desconfiança. Aquele que vende Jesus por qualquer coisa. Na sua casa você não pode ter Tomés, você não pode ter Judas, você precisa ter Pedros, você precisa ter João, você precisa, querido, nessa noite ter Tiago na sua casa. Vem Tiago, vem João, vem Pedro. Eu preciso dessa sabedoria, eu preciso dessa fé. Todo mundo fala mal de Pedro, mas Pedro foi o único que teve coragem de andar sobre as águas. Foi o primeiro surfista sem prancha da história, porque ele teve fé. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Você crê que Ele é a cura? Você crê que Ele tem a cura? Então vença toda a cobrança. Jesus não leva Mateus. Embora a regeneração e a transformação, Jesus não leva Mateus, porque Mateus é o símbolo da cobrança. Sabe, eu tenho visto tantas mulheres que se sentem cobradas. Eu tenho visto tantos maridos que nas suas casas estão repletos de Mateus, o discípulo Mateus, o cobrador. O verdadeiro amor não cobra. O verdadeiro amor não exige. Se você ama os seus pais, não exija, não cobra. Se você ama a sua esposa, não exija, não cobre. O bem que você quer que vos faça, façai vós nessa noite. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos nessa noite lançar toda a incredulidade ao chão.
vai cair por terra no nome do Senhor Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam, aleluia. Quando você tem fé, você crê, você não está vendo, mas você já declara: o meu marido vai ser um novo homem no nome do Senhor Jesus. A fé te faz ver além, te faz olhar por além das circunstâncias, veja além do problema, veja além de si mesmo. Chame Pedro nessa noite. Vem Pedro. É interessante que ele chama o pai da menina, ele chama a mãe da menina. A mulher simboliza a emoção, porque nós precisamos da parte emotiva na casa, mas ele chama o pai. O pai aqui simboliza a razão, porque sem razão e sem emoção não há o equilíbrio. Eu te faço uma pergunta para que haja cura e você seja provocado nessa noite: você é mais emoção ou mais razão? De 0 a 100, qual nota você te daria? Talvez você diria assim nessa noite: eu sou muito emoção. Deus te trouxe aqui para te curar. Você crê nisso nessa noite? Muitos dos seus problemas residem aí. Você é mais emoção. Então, quando tem que resolver um problema que é razão, você enche de emoção, você pesa a circunstância, você coloca o peso da emoção, cobra, exige, preocupa, tensiona a casa. Eu não estou dizendo que você precisa perder a sua emoção, porque Jesus chorou quando perdeu o seu amigo Lázaro, não chorou? Jesus chorou, e Ele chora também quando vê você fora do propósito dEle. Mas hoje Jesus está te chamando para o equilíbrio. Tem que ter Tiago aí, tem que ter um Tiago para te trazer autodomínio, te trazer sabedoria. E quando o domínio chega, não é porque você vai perder a sensibilidade e a emoção, você vai trazer estes 80% da nota que você deu. Talvez algumas pessoas digam para você: qual nota você se deu depois do culto? Eu me dei 80%, porque eu sou muito emoção. Eu sou muito emoção. Deus está te chamando hoje para um resgate. A gente vai diminuir essa emoção para 60% nessa noite, amém, queridos? E aquilo que é para lidar com a razão, Deus vai trazer o equilíbrio da sabedoria de Tiago. Talvez o que precisa nessa noite é fé, e sem fé também você não vai ver a cura. Quem nessa noite precisa dessa cura, feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Nós vamos orar, nós vamos pedir isso ao nosso Deus. Nós vamos pedir que a casa habitada por Jesus, quando Ele chega, Ele diz: levanta-te, movimento. Ele diz: menina, levanta. Todos riram, as vozes da derrota foram silenciadas, porque Jairo decidiu priorizar Jesus em primeiro lugar. Decida nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Diga isso para Deus: Deus, eu preciso dessa cura, eu preciso liderar as minhas emoções. Diga para Deus: eu preciso liderar nessa noite. Eu não posso ser refém das minhas emoções. Deus, eu preciso desse amor, o amor que ultrapassa, amor que não cobra, amor que dá, amor que entrega, amor que é paciente, é benigno, tudo espera, tudo suporta, não se ufana, não se ensoberbece, tudo crê. Ele não arde em ciúmes, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, de nada serei. Ainda que eu pegue todos os meus bens e dê aos pobres, se eu não tiver amor, de nada me aproveitará. Mas nessa noite, Jesus está chegando com cura do amor, com cura da sabedoria, com cura na sua vida do autodomínio, da disciplina e a fé que com ela você vai mover a montanha hoje, ela vai chegar na sua casa. Quem nessa noite precisa disso? Levanta a sua mão bem alto, levanta a sua mão, diga para Jesus: Jesus, eu preciso aumentar a minha fé. Eu preciso dessa fé, eu preciso desse amor, eu preciso dessa sabedoria, dessa disciplina. Agora eu tenho um segundo apelo,
Para você que nessa noite quer dizer assim: eu preciso é de Jesus, levanta as duas mãos bem alto. Eu preciso é de Jesus. Você que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, é a primeira vez que você vai entregar a sua vida para Jesus, levanta bem alto as duas mãos, porque eu quero me identificar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você jovem, Deus abençoe você aí atrás, você aqui que está aqui abaixo, está dizendo para Deus: Deus abençoe jovem. As duas mãos erguidas simbolizam: eu me rendo, eu me entrego, eu sou todo teu. Deus abençoe você aí atrás. Quem mais nessa noite está dizendo: Jesus, eu não vou chegar sozinho, porque eu preciso do Senhor Jesus na minha casa. Jesus nessa noite está curando a sua emoção. Jesus está curando a razão também, porque o excesso da razão vai engessar a sua casa. Ele vai trazer equilíbrio e sabedoria nessa noite. Então vamos orar e vamos declarar: Pai, nessa noite é uma noite de salvação. Na verdade, hoje é o dia que o Senhor fez, para que nos alegremos e nos regozijemos nele. Aleluia! Porque a alegria reina agora nestes corações. Duas mãos erguidas estão simbolizando nessa noite para o Senhor: eu sou todo teu, Jesus, eu sou todo teu, nada é meu, o meu coração agora é de Jesus. Paizinho querido, Abba, Pai, Paizinho querido, sele essas vidas agora com teu Santo Espírito. A partir de agora, aquela casa vai ter uma luz, porque Jesus é a luz que vai brilhar naquela casa. Ah, Deus, uma unção de sabedoria para essa casa, uma unção da tua fé, a fé que remove as montanhas, uma unção de disciplina, autocontrole, Pai, e uma unção do amor de Deus sobre essas vidas, no nome poderoso de Jesus. Aleluia! Deus abençoe a sua vida. Eu preciso de ti.